Meus queridos irmãos, uma boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que, por gentileza, vocês tivessem a bondade de abrir as suas Bíblias comigo no livro de Neemias, no capítulo 13. Neemias, capítulo 13, e com a ajuda do Senhor, nós estaremos lendo a partir do verso 15. Neemias 13, 15. Hoje à tarde, nós pensaremos um pouco acerca do seguinte tema: não se desvie do objetivo. Não se desvie do objetivo. Vamos tentar extrair algumas lições na vida do servo do Senhor, Neemias. Prazer servir a igreja do Senhor, repleta de irmãos preciosos, lotada. Temos muitos irmãos também na galeria. Glória a Deus. É uma alegria, irmãos, é um milagre. Deus é muito bom. Os irmãos abriram suas Bíblias, Neemias capítulo 13, a partir do verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os moradores e com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o Senhor nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Então protestei novamente, pois contra eles disse: por que é que vocês estão passando a noite em frente aos portões da cidade? Se vocês fizerem isso novamente, eu vou lançar mão sobre vocês. Daí em diante, a partir desse ponto, eles nunca mais apareceram às portas de Jerusalém no sábado. Eu também ordenei aos levitas que se purificassem e que vigiassem as portas, para que esse dia fosse um dia santo. Também nisto, meu Deus, lembre-se de mim e perdoe-me, segundo a abundância da sua misericórdia. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Meu Deus, é uma honra indescritível para nós subirmos até a tua casa para louvarmos o teu glorioso nome. Que honra, meu Deus, é nos acompanharmos da nossa família para contemplarmos a tua face e glorificarmos toda a tua beleza e grandeza. Meu Deus, esse texto nos fala a respeito da importância que o dia do Senhor deve ter para nós, de como nós devemos privilegiá-lo, de como nós devemos separá-lo em detrimento de todos os demais, para que nesse dia nós estejamos ainda mais próximos de Ti. Assim como em todos os demais dias da semana, Senhor, mas o domingo é um dia especial, é o dia do Senhor, é o dia do triunfo do Calvário, é o dia da ressurreição, é o dia em que a morte foi vencida, é o dia em que a promessa de que nós triunfamos em Ti finalmente foi cumprida, o dia em que nós nos assentamos nos lugares celestiais e passamos a habitar na Tua presença. Meu Deus, jamais permita que nós venhamos a perder a importância que esse dia possui.
Deixa bem claro em nossas mentes e escreve sobre as tábuas de carne do nosso coração o que a tua presença deve significar para nós e o que significa descansar e confiar em ti, meu Deus. Portanto, nos seja propício e sob a iluminação do Espírito Santo, permita que nós venhamos a assimilar essa teologia, para que dela jamais nos desviemos. Essa é a nossa humilde oração a ti, Senhor, confiando unicamente no mérito do teu Filho, alcançado por nós na cruz do Calvário. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, há um teólogo poderoso que partiu para estar com o Senhor há poucos anos atrás, J. Packer, e escrevendo um comentário acerca desse livro precioso, o livro de Neemias, o J. Packer disse algo que falou profundamente ao meu coração. Palavras dele: as realizações de Neemias foram tão proeminentes quanto os seus dons. Ele reconstruiu os muros arruinados de Jerusalém em 52 dias, quando ninguém achava que ainda seriam reconstruídos. Restaurou a adoração regular no templo, a instrução regular da lei de Deus, as observâncias sabáticas e a vida familiar piedosa. Neemias foi o verdadeiro refundador da vida incorporada de Israel após o exílio, depois de 100 anos de tentativas frustradas de restaurá-la. Neemias ocupa um lugar na história bíblica por direito, ao lado dos maiores líderes que o povo de Deus teve o prazer de contemplar, homens como Moisés, Davi e Paulo. Verdadeiramente, Neemias foi um homem admirável. Meus irmãos, eu concordo com esse comentário do J. Packer, porque de fato Neemias foi um grande homem de Deus, e eu creio que nós faríamos muito bem às nossas almas eternas se nós olhássemos para os exemplos preciosos que encontramos nesse livro e aplicássemos à nossa própria vida. Mas para nós compreendermos a maneira preciosa, pungente com que o Senhor Deus esteve se utilizando do seu servo como uma ferramenta extraordinária em nossas mãos, nós precisamos compreender o contexto no qual Neemias viveu. A partir do momento da produção desse documento, nós precisamos voltar alguns séculos no tempo, mais precisamente até a queda do Reino do Sul, que aconteceu no final do 7º século. O seu consequente cativeiro na Babilônia e todo o sofrimento que a tribo de Judá experimentou no cativeiro por cerca de 70 anos. O cativeiro babilônico da igreja acabou em Daniel capítulo 5, justamente naquela festa promovida pelo rei Belsazar. 70 anos haviam se passado desde que o povo do Senhor havia sido levado por Deus para a Babilônia pelo fato de desrespeitá-lo. O povo fazia pouco caso da lei de Deus, não observava os ajuntamentos solenes, eles não se consagravam para servir ao Senhor, cada um fazia aquilo que achava mais reto. Deus levantou reis para tentar reger o povo, profetas que servissem como uma voz a nortear aqueles que haviam sido eleitos por Ele próprio, mas o povo não dava ouvidos à voz de Deus. E para que esse povo viesse a aprender que com o nosso Deus não se brinca, Deus fez com que eles fossem humilhados por 70 longos anos na Babilônia. Até que finalmente Belsazar, achando que Deus não se importava mais com o seu povo, ofereceu um grande banquete. Daniel capítulo 5, vocês conhecem muito bem essa passagem. E quando ele já estava completamente embriagado, ele deu ordens para que os seus servos, os seus escravos, trouxessem os utensílios sagrados do templo de Israel, para que ele se embriagasse, não com as suas taças, mas com aquelas peças sagradas que foram separadas para o serviço do nosso rei. Quando aquilo aconteceu, uma mão misteriosa apareceu no meio da festa e escreveu na caiadura da parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa: Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Fostes pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido, foi tomado das tuas mãos e dado aos medos e persas. Nesse mesmo dia, a Babilônia caiu, e Ciro, o persa, passou a ser o grande governador, o grande imperador do mundo, para que se cumprisse uma profecia do profeta Isaías. Isaías profetizou o reinado de Ciro
200 anos antes do seu nascimento. Quando Ciro finalmente se assentou no governo da Babilônia, e a partir desse trono passou a reger todo o mundo, os servos do Senhor, que eram escravos ali há 70 anos, trouxeram o rolo do profeta Isaías até Ciro, e mostraram a ele tudo o que Deus havia dito a respeito dele. Isaías capítulo 44, verso 28. Eis que eu levantei a Ciro, o meu pastor, que fará tudo aquilo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada. E quanto ao templo? Será fundado. Ao ler essa passagem, junto com os príncipes da linhagem de Davi, junto com os sacerdotes da linhagem de Arão, e bem assim os levitas em seus turnos, Ciro deu ordens para que aqueles que desejassem voltar a Jerusalém, que voltassem. Então o povo retornou a Jerusalém em 3 levas. Uma primeira com Zorobabel, príncipe regente da linhagem de Davi, em 535 a.C. O povo retornou em uma segunda viagem, agora liderada por Esdras, em 457 a.C. Esdras tinha a responsabilidade de restaurar o culto público, de fazer com que o povo voltasse a ler a lei do Senhor. E finalmente houve um terceiro retorno, esse liderado por Neemias, no ano 444 a.C. Nós estudamos o livro de Neemias há pouco tempo aqui na Escola Bíblica Dominical. Os vídeos estão lá à disposição da igreja. Caso você seja novo aqui em nossa comunidade, vá até lá. Você verá que alegria profunda para a sua alma, aquelas aulas dos nossos domingos pela manhã, no livro de Neemias. Quando Neemias chegou com os seus auxiliares em Jerusalém, Jerusalém era uma ruína só. Muralhas destruídas, portas queimadas, os principais prédios estavam como que pó ao léu do vento, e o templo do Senhor profanado, destruído, abandonado. Em 52 dias, esse homem foi usado por Deus para fazer uma reconstrução poderosíssima. As muralhas foram soerguidas, as portas foram colocadas novamente no lugar. Neemias convida a Esdras que, sob o parlamento, abre a palavra de Deus e exorta o povo ao arrependimento, desde pela manhã bem cedo até o cair da tarde. Naquele dia, Neemias capítulo 9, o povo se arrependeu dos seus pecados, se humilhou na presença do Senhor e prometeu que a partir daquele momento eles seriam pessoas melhores, não cometeriam os mesmos pecados que os seus pais cometeram, pecados que os arrastaram humilhados até a Babilônia, para serem humilhados por 70 anos. Agora finalmente o povo do Senhor estava novamente na cidade do grande rei, no cálice de tontear as nações, na sua preciosa Jerusalém. Então Neemias, que era esse grande líder, esse homem abnegado, ele providenciou para que tudo aquilo que o povo havia prometido de fato fosse feito. Ele providenciou para que a lei do Senhor novamente fosse obedecida, Neemias capítulo 10, do verso 1 até o verso 39. Ele providenciou para que os sacerdotes fossem listados em seus turnos, divididos de acordo com as suas respectivas linhagens, para que eles pudessem voltar a oficiar perante o Senhor. Então o sacrifício diário, pela manhã e à tarde, voltou a ser respeitado. Os estrangeiros foram retirados do meio do povo do Senhor, para que os deuses dos povos vizinhos, deuses estranhos, não viessem a contaminar a genuína adoração do povo. Neemias capítulo 13. Neemias identificou que havia um grande inimigo do povo do Senhor, Tobias. Tobias que era amigo de Gesem, o arábio, Tobias que era amigo de Sambalate, morando dentro do templo. Vocês têm noção, irmãos? A raposa no galinheiro. Então ele expulsou Tobias dali. E quem havia convidado era o sumo sacerdote Eliasibe. Que achaque. Não era sumo sacerdote coisa nenhuma, era uma caricatura do que um homem de Deus deve ser. Uma vergonha, uma nódoa para a linhagem dele.
não merecia se chamar de filho de Arão, esse Achaque, Eliasibe. Chamou os levitas de volta, todos espalhados. Ninguém pagava mais o salário dos levitas, então eles deixaram de louvar a Deus. Neemias os trouxe de volta. Vamos manter os sacerdotes através das ofertas alçadas, e os levitas através das nossas ofertas. E vamos restaurar o culto que um dia nós perdemos. Meus irmãos, do ponto de vista humano, tudo estava caminhando perfeitamente bem. Tudo que o povo precisava fazer para manter-se na presença do Senhor e seguir a sua vida em paz estava acontecendo. Finalmente, após tanta vergonha, juízo e dor, as coisas estavam prosperando. Contudo, infelizmente, foi justamente nesse ponto que Neemias identificou um pecado terrível, dos mais vis, dos mais malignos. Um dos pecados que fez com que esse povo fosse arrastado para a Babilônia é o texto que nós acabamos de ler. Neemias capítulo 13, verso 15. Naqueles dias, após toda essa reestruturação, após esse verdadeiro avivamento, naqueles dias, diz Neemias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os seus jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E eu protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Haviam também tírios que traziam seus peixes e toda sorte de mercadorias, e no sábado eles vendiam a tribo de Judá, e eles também vendiam dentro dos muros de Jerusalém. Por que isso indignou tanto Neemias? Porque esse povo há bem pouco tempo havia se arrependido justamente desse pecado. Quando Esdras, o grande escriba, o grande doutor da lei, leu as escrituras sagradas para aquele povo, foi um dos pecados que ele pontuou. E naquele dia, o povo se arrependeu desse pecado e chorou amargamente por causa dele. Reconheceram que foram seus pais que se desviaram da presença do Senhor, que fizeram pouco caso do mandamento do nosso Deus, que os arrastaram até a Babilônia, onde toda aquela geração pereceu, e agora os netos daqueles homens finalmente tiveram a oportunidade dada pelo Senhor de voltar para casa. Tudo estava em seu devido lugar. Neemias e Esdras, e bem assim os seus auxiliares haviam preparado tudo, e o povo agora estava comprando e vendendo num dia que deveria ser separado para o serviço sagrado do Senhor. O dia em que o povo deveria separar para descansar em Deus e regozijar-se em sua presença. Mas como que tentando burlar os olhos do Senhor, que são como que grandes chamas de fogo, o que eles faziam? Contratavam terceiros. Eles terceirizavam o comércio. E eles diziam: se são os nossos funcionários que estão trabalhando, então necessariamente não são as nossas mãos que estão na massa. Não somos nós que estamos trabalhando. São pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. O Eric Mason diz que eles haviam perdido o espírito do sábado. Sábado é sobre descansar no Senhor, irmãos. Sábado tem a ver com o fato de que nós trabalhamos de segunda até o sábado. O nosso sábado é o domingo. O dia do Senhor para nós é o primeiro dia da semana. E quando nós separamos esse dia para vir à casa do Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo: nós vamos, apesar das responsabilidades que temos, porque sabemos que enquanto nós cuidamos da tua obra, o Senhor cuida de nós. O povo infelizmente se esqueceu dessa ideia central de descansar em Deus, que é confiar apenas nele. O povo havia parado de acreditar que o nosso Deus é provedor. O J.I. Packer diz que, em linhas gerais, o sábado foi um sinal de que
Todo o nosso tempo deve ser visto como um dom de Deus. E deve ser usado para a maior glória dele. O dia do descanso é o dia que nós separamos para celebrar a beleza de ter o nosso Deus em nossa vida. É o dia em que Deus olha para nós e diz: esse dia eu quero gastar todo ele com você. Esse é o nosso dia. É o dia do papai e dos seus filhos. É interessante que quando nós estamos dando os nossos primeiros passos na igreja, nós temos uma ideia muito vívida do dia do Senhor. Até porque nós estamos vindo de uma vida pregressa, quebrada, arruinada. Problemas no casamento, filhos que nos desrespeitam, o nosso nome reiteradas vezes lançado na lama, nossa dignidade toda ela desprezada, vilipendiada. A maior parte de nós que não nasceu em berço evangélico, chegamos na casa do Senhor completamente quebrados, arruinados, falidos, humilhados, prestes a serem lançados no inferno. Então Deus nos restaura, a semelhança do que aconteceu com Neemias na alquebrada Jerusalém. Nós chegamos com os nossos muros caídos, as nossas portas queimadas, aquilo que é de mais importante para nós arruinado, muitas vezes sem o amor do cônjuge, o respeito dos filhos, sem dinheiro para as nossas necessidades mais básicas, com o nosso nome sujo na praça, com problemas relacionados aos vícios dos mais desprezíveis. Então o Espírito Santo faz uma obra regeneradora tal que o nosso lar se torna um lar doce lar. O cônjuge que não nos amava volta a nos amar. Os filhos que não nos respeitavam mais agora nos respeitam. Deus limpa o nosso nome, restaura a nossa dignidade, põe comida na nossa mesa, um hino de louvor em nossos lábios. E quando finalmente tudo está caminhando bem, nós nos sentimos no direito de dizer para Deus quando nós vamos ou não vamos à casa dele. É pecado, irmãos, é ruína, é o que esse povo está fazendo aqui. Mal haviam retornado da Babilônia, e ao invés de subir para adorar, para glorificar a Deus, iam fazer comércio. É como que se, em outras palavras, eles estivessem dizendo para Deus: pode deixar conosco a partir de agora, Senhor, a partir daqui a gente segue. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós até agora. Se houver necessidade no futuro, a gente procura o Senhor. Há muitos crentes dentro da igreja que se comportam dessa maneira. Eles vêm do mundo destruídos, então são refeitos. Deus os retira de um verdadeiro tremendal de lama que era as suas vidas, e os coloca sobre uma rocha de tamanha salvação, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então quando tudo vai bem, eles se sentem no direito de dizer para Deus quando é que eles podem ou não servi-lo e adorá-lo. Isso é pecado, irmãos. E quando nós nos comportamos dessa maneira, nós nos aproximamos de um abismo gigantesco, que pode nos tragar a qualquer momento. É lógico que Neemias não permitiria um disparate como esse. Verso 17, ele diz: então eu contendi com os príncipes de Judá. Ele não foi discutir com os comerciantes, não. Ele foi discutir com os descendentes de Davi, com o povo de sangue azul, com os nobres, com a linhagem hereditária de Judá. O que é que vocês estão fazendo? Profanando um momento que deve ser dedicado ao Senhor. Verso 18, será que vocês se esqueceram que foi justamente pecados como esse que fez com que todo esse mal viesse sobre nós e sobre esta cidade? E vocês acham pouco e agora vão fazer a mesma coisa? Sabe o que é discutir na língua que o Antigo Testamento foi escrito? É demandar asperamente. É chamar para o campo da discussão mesmo. É cortar na carne, irmãos. E como nós precisamos de pessoas à semelhança de Neemias nos dias atuais. Homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e completamente consagrados ao seu serviço, que nos digam aquilo que nós precisamos ouvir.
Você precisa de alguém tão apaixonado por Jesus na sua vida, que tenha coragem de dizer para você, que faltar o culto público, o ajuntamento solene, a Assembleia dos Santos, quando você não tem uma justificativa plausível, é pecado. Sentiu falta do seu irmão na EBD? Dá uma ligada para ele, manda uma mensagem: meu irmão, foi que houve? Não foi não, preferi ficar em casa deitado. Vai pedir perdão a Deus, meu irmão. Vai conversar com o pastor. Irmão, é um desrespeito. Deixar de vir à casa do Senhor para agradecer a Ele por todos os seus grandes feitos e ficar em casa deitado, como se estivesse na praia, despodoradamente, participando do culto público, como se estivesse assistindo uma comédia. É pecado, irmãos. Não tem como pensar diferente. Eu não consigo participar de um culto assim, irmãos. Eu creio que eu devo estar errado e os demais devem estar certos, porque se eu estiver em casa, sentado no meu sofá, participando do culto, então eu tenho que botar uma camisa, e botar uma calça, e botar um sapato. E está acontecendo o culto, o irmão precioso, que preside a liturgia, preparada pelo pastor. O princípio regulador é do anjo da igreja. O irmão que dirige o culto investido pela autoridade pastoral, irmãos. Aí ele diz: fique de pé. Você vai ficar sentado em casa? Deitado na sua cama? Vai, se você não tiver a menor reverência. Não fique em pé, você fica de pé. Dentro de casa, na sala. Sem contexto nenhum. Agora senta, você senta. Vamos louvar. Você fica como? Sentado no sofá, assim? Se você estiver doente, se você chegou do trabalho tão tarde a ponto de não conseguir chegar a tempo, se houver qualquer coisa que justifique, meu irmão, glória a Deus, nós não somos alienados, nós sabemos que a nossa vida é dessa forma. Deus, para além de tudo isso, reconhece. Mas se não houver uma justificativa plausível, é pecado, irmãos. Eu só consigo enxergar dessa maneira. E nós precisamos de pessoas que tenham poder no Espírito Santo para dizer: você tem que vir para a igreja, meu irmão. Você não pode dizer para Deus quando é que você vem e quando é que você não vem. Vai deixar de vir para o culto para ir para o shopping, para fazer a feira, para fazer hora extra no trabalho, para ir participar de qualquer tipo de entretenimento, até que as escrituras ou a razão simples me provem o contrário. Na minha maneira de ver, é pecado. Neemias era o ferro que afiava o ferro. Provérbio 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o amigo verdadeiro trabalha o caráter do amigo. Ih, meu irmão, está indo para o culto não, né? Era o evangélico do passado. Deus vai te pegar. Eu venho de uma tradição que os irmãos falavam logo no leito branco, né? Cuidado com a cama branca, né? Era uma maneira carinhosa de dizer: Deus vai te colocar no leito, e aí você vai dobrar o joelho e orar: me cura para eu ir para a igreja, Senhor. Estou querendo dizer que isso vai acontecer com ninguém, é só um exemplo do passado, tá bom, irmãos? Há um teólogo chamado Howard Hendricks. Ele escreveu um livro cujo título é Assim como o ferro afia o ferro. E nesse livro ele diz que todos nós precisamos de 3 personagens em nossa vida. Todos nós precisamos de um Barnabé, todos nós precisamos de um Paulo e todos nós precisamos de um Timóteo. Você precisa de um cristão mais maduro para ser o mentor da sua vida. Um cristão experiente que já tenha dado com os burros na água, que já tenha dado com a cara na parede, que tenha coragem de dizer para você: meu irmão, cuidado que eu já me comportei dessa maneira e Deus tratou comigo. É melhor você aprender com a minha experiência para não passar pelo que eu passei e vir depressa. É o Barnabé. Mas você também precisa do Paulo, que é aquele cristão que chegou na igreja igual com você, que te conhece, que tem liberdade de falar o que você precisa ouvir olhando nos seus olhos. É um bom amigo que diz: meu irmão, estou sentindo a tua falta. Meu irmão, a gente começou tão bem, Deus fez um milagre tão bonito da tua família, Deus te deu um emprego, Deus limpou o teu nome, Deus te deu o amor do teu cônjuge, Deus transformou o caráter dos teus filhos, e agora tu deixa de vir para a igreja para estar fazendo esse tipo de coisa. Abre o teu olho, meu irmão. Tu quer voltar para a Babilônia, é?
E você precisa de um Timóteo, que é o mais jovem, que vem depois de você. E você vai ser o mentor dele, o professor dele. Vai caminhar com ele para guiá-lo. Sabe qual o problema? É que é muito difícil encontrar um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. O E.M. Bounds, que escreveu um livro extraordinário chamado Poder pela Oração, diz algo que é muito importante para a nossa reflexão aqui. Palavras dele, pensando na função desse Barnabé, desse Paulo e desse Timóteo. Como são poucos os homens fortes dos nossos dias, que podem lastimar o mal e as abominações desses tempos. Como são raros os servos de Deus que, vendo as desolações de Sião, sentem-se suficientemente interessados e preocupados pelo bem-estar da igreja do Senhor, a ponto de prantear, a ponto de lamentar e chorar pela decadência da religião, o declínio do avivamento e a invasão pavorosa do mundanismo dentro da igreja, são praticamente desconhecidos para a maioria dos evangélicos. Então ele conclui dizendo: Neemias era um pranteador em Sião. Neemias era alguém que ainda chorava, clamando para que Deus se manifestasse. Com base em tudo isso, irmãos, Neemias agiu. Ao perceber que o povo estava se desviando novamente, deixando de valorizar o dia do Senhor, deixando de ir para a igreja, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de buscar sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, Neemias disse: fecha as portas. Fecha as portas de Jerusalém, na sexta-feira de tarde, e só abre no sábado, após o meio-dia. Pegou os soldados de confiança dele, que não iam se deixar subornar, que não iam se deixar ludibriar, que não iam ceder aos biquinhos que o povo ia fazer, aos caprichos daqueles carnais, e botou nas portas. Porque a mudança precisava ocorrer depressa, irmãos. Santidade é para ontem, transformação pessoal é para ontem, estilo de vida que aponta para a glória do Cordeiro é para ontem. Mudança de vida não é algo que você diz: amanhã, segunda-feira pela manhã, eu vou ser uma mudança melhor. Se Deus falar com você, você precisa mudar agora. Neemias disse: não vai ser para ontem nem para amanhã, é para agora. Fecha as portas. E eu fico imaginando a quantidade de impropério que esse homem de Deus ouviu, a quantidade de crentes carnais, dizendo: o que é que tem a ver, a gente está fazendo nada demais. Errado era se eu estivesse roubando, errado era se eu estivesse enganando, eu estou trabalhando, seu pecador. E Neemias ali ouvindo, mas Neemias tinha convicção, irmãos, do que era certo a ser feito. É por isso que ele colocou homens de confiança ali nas portas. E como aqueles amigos de Neemias devem ter ouvido poucas e boas também. Eu quero abrir uma parte aqui só para dar um exemplo. Eu tive o desprazer de ver um colega pastor destratando um soldado de Cristo lá no estacionamento da Vinac, que eu nunca mais esqueci aquilo, estava comigo. Coitado do menino, tentando organizar a maior educação do mundo, e o camarada, porque está esperando 2 minutinhos ali. Irmão, vocês têm ideia da quantidade de carro que tem ali? Milhares, é uma coisa grande, gigantesca. E o menino: só um minutinho, eu já estou conseguindo a vaga do Senhor, e o cara sabe quem é que eu sou o reverendo fulano de tal. Você não tem ideia do que as pessoas que trabalham nos bastidores ouvem, daqueles que foram chamados por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Os pecados do povo de Deus são os mais vis, os mais miseráveis e os mais perversos do pecado, porque nós pecamos contra tudo que nós representamos, irmãos.
Então Neemias diz: chama os levitas também. Coitado dos levitas, começaram a receber o salário para cantar, bota para ser porteiro também. Sabe o que é que mais me choca em tudo isso? Ver os levitas deixarem de louvar a Deus para vir cuidar das portas. É que toda essa ruína, toda essa desgraça, não estava sendo causada por Tobias, por Gesem, por Sanbalat. Quem era que estava causando todo esse prejuízo, irmãos? Toda essa dor de cabeça para a liderança? O povo do Senhor que havia acabado de chegar da Babilônia. As mesmas pessoas que diziam assim para os comerciantes: não precisa ir para longe não, vocês já fiquem aqui na porta, porque assim que o dia amanhecer, a gente já abre as portas, já começa a comprar, a vender, a passear. Aí Neemias percebeu que os comerciantes agora ficavam do lado de fora. Versos 20 e 21, pernoitavam bem na porta da cidade. Isso aconteceu uma ou duas vezes. Verso 21, aí Neemias: protestei novamente. O que é que vocês estão fazendo aí na frente dos muros? Se vocês ficarem mais uma vez aí, eu vou vir com um exército. Por que Neemias não queria que os negociantes não ficassem nem próximo de Jerusalém, irmãos? Porque Neemias sabia que aquilo ia despertar todo tipo de desejo no coração do povo. Eles não iam se concentrar em descansar para adorar a Deus no sábado, eles não iam guardar aquele dia coisa nenhuma. Ia ficar todo mundo em cima da muralha, doido para que o dia amanhecesse, para que eles pudessem fazer a feira. É a mesma coisa que o pastor tenta fazer com você, meu irmão. Não levanta o tempo todo para ir beber água não, irmão. É você em cima da muralha olhando para os comerciantes de Jerusalém. Culto é serviço, culto é adoração. Não é porque você não está aqui pregando que você não está participando, meu irmão. Você está participando fazendo silêncio. Você está participando se concentrando. Você está participando me respeitando, olhando para mim, orando por mim, intercedendo para que Deus abra os meus lábios e me conceda uma palavra. Aí o pastor diz: meu irmão, não levanta todo o tempo para beber água não. Quer ir no banheiro? Vai logo. A menos, irmãos, eu não estou falando para nenhuma pessoa que tenha algum tipo de prejuízo aqui. Se você tiver com alguma patologia, se você tiver com algum problema, se for uma necessidade, é claro que você tem que ir, meu irmão. Mas se você for passear, meu irmão, tenha misericórdia. Desliga esse telefone, para de conversar com teu irmão do lado. Não fica pelos corredores, perdendo tempo, desperdiçando alegria para a tua alma eterna. Não arrume compromisso no horário dos cultos. Cuidado para não perder o foco, para não se desviar do caminho que conduz à cidade celestial. Neemias estava lutando para preservar o coração do povo, assim como os pastores nos dias atuais. Talvez nesse momento você estivesse perguntando assim: por que Neemias se preocupava tanto com a motivação do coração do povo? Por que Neemias queria viver esse algo mais? Porque Neemias sabia melhor do que ninguém o que é que a motivação do coração é capaz de fazer. Neemias sabia que há pouco tempo atrás ele era um escravo doméstico, copeiro do rei, e a única coisa que havia no coração dele era o desejo de ver o nome do Senhor dele glorificado, a cidade do rei dele reconstruída. Quando só havia motivação no coração de Neemias, Deus foi lá e realizou aquela obra extraordinária. Tudo começa com a motivação do coração, meu irmão. Deus está muito mais preocupado com quem você é do que com aquilo que você está fazendo. Tenha cuidado para não achar que você é mais esperto do que Deus. Você é mais esperto que os pastores. Você é mais esperto que eu sou um saco de vermes. Mas você não é mais esperto do que Deus.
O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o meu coração. Sabe com que Neemias estava preocupado? Com a premissa que diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual o resultado de tudo isso? Esse povo estava muito preocupado em fazer comércio no dia do Senhor. Em vez de vir para a escola dominical no domingo pela manhã, para o culto das 17, para o culto das 19, esse povo estava preocupado em ganhar dinheiro, em consumir luxo e conforto e viver uma vida regalada sobre a face da terra. Qual o resultado de tudo isso? Nós temos 2 profetas que deixam claro para nós o que foi que esse povo conseguiu quando desrespeitou a Deus e não separou um tempo de qualidade para adorá-lo. Quero fazer uma aplicação aqui, preste atenção. O que é que nós, evangélicos, conseguimos quando nós deixamos de vir para a casa do Senhor, separamos um tempo de qualidade para louvá-lo, para investir em nossos próprios projetos? Qual é o resultado? O que é que a gente ganha? Em primeiro lugar, com a palavra o profeta Ageu, que profetizou durante o reinado de Dario ainda, pouco depois que esse povo chegou em Jerusalém. Ageu capítulo 1, verso 4. Ageu diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, luxuosas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Porque o povo voltou para reconstruir Jerusalém, o povo voltou para reconstruir o templo, o povo voltou para adorar. Quando o povo foi para a Babilônia, era Salmo 137, às margens do rio da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de casa. O povo voltou para casa. Salmo 126, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí o povo chega em Jerusalém, e sabe o que é que o povo vai fazer? Vai ganhar dinheiro, vai elaborar o currículo. E a obra do Senhor? A obra do Senhor, quando der, a gente faz. Ageu capítulo 1, verso 5, assim diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Ageu 1,5, você tem que circular. Olha aí, Fabiana, circular na Bíblia. Ageu 1,5, o que é que Ageu 1,5 diz? Lembre-se do seu passado. Eu sei de onde foi que eu saí. O presbítero Fabrício me conhece desde que eu nasci, e eu não quero voltar para lá, irmãos. Eu não quero voltar para o lugar de onde eu vim. Não há nada me esperando lá. Eu já saí da Babilônia. Eu sou um milagre. Pergunta para ele aí. Isso é para mim que Deus está dizendo. Olhe para o seu passado. Você tem semeado muito e tem colhido pouco. Você come, mas não consegue fartar-se. Você bebe, mas não consegue saciar-se. Você se veste e você permanece com frio. E parece que o seu salário você coloca num saco furado. Isso estava acontecendo porque o povo havia perdido a visão. Porque ao invés de ir para o culto, eles iam para o comércio deles, para a empresa deles, fazer aquilo que eles desejavam. É como se Deus, em outras palavras, estivesse dizendo: pode trabalhar de morrer, eu não abençoo. E eu creio que nos dias atuais é do mesmo jeito. Deus não abençoa com base em princípios quebrados. Deus não constrói em cima de ruínas. Eu só consigo acreditar dessa forma, irmãos. O que é que Ageu diz? Ageu 1,9. Vocês esperaram muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, com um assopro, eu dissipei. Sabe por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas. Porque o povo não queria se envolver, o povo não queria vestir a camisa, o povo não queria comprar a visão. Aí Deus dizia, no resto do capítulo: vai chover aqui, mas não chove aqui. Aqui não chove. Pode trabalhar, vai para o roçado. Vá lançar a sua semente. Eu quero ver nascer sem a minha chuva. Fazendo só a sua parte, você não vai chegar a lugar nenhum, meu irmão. Você precisa que Deus faça parte dele. E para que Deus faça parte dele na sua vida, você tem que fazer a coisa como manda o figurino.
Tem que ser do jeito de Deus, para a glória de Deus, ou então não vai acontecer nada. Tem muita gente boa por aí que tem uma casa boa, mas não consegue descansar. Tem uma cama confortável, mas a mente é tão atribulada que não consegue dormir. Tem comida no armário capaz de fazer verdadeiros banquetes, mas não tem tempo nem de sentar para comer. A ausência de Deus completamente, só que a mente é tão cauterizada que não consegue ver. Tem dinheiro de tomar o sorvete, mas não tem tempo de ir na sorveteria com o filho. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Pagam as melhores escolas para os filhos, mas não sabem o que eles estão estudando. Próximo profeta que Deus levanta, no contexto de Neemias. São profetas contemporâneos. Neemias era o reconstrutor. Os profetas eram Deus falando. Malaquias. Vocês lembram que Neemias começou atacando os sacerdotes? Os líderes? Os nobres? Aí vem Malaquias, que profetizou ao mesmo tempo em que Neemias tentava abençoar esse povo rebelde. Malaquias capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é o mandamento. Se o não ouvirdes, e se não o propuserdes no vosso coração, veja como a motivação é importante. Dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso em vosso coração. Irmãos, eu já estava dizendo por meio de Ageu. O povo colocando o salário no saco furado. Indo para o roçado semeado, não mandava chuva, e aí? Aí Deus diz através de Malaquias, eu já estou fechando as portas. Vai lá. Me lembra daquele testemunho do cantor, acho que foi Marcos Antônio, não lembro bem agora, o Zé de Paulo, algo dessa natureza. Queria deixar de louvar a Deus para trabalhar, estava cansado. Entregando currículo o dia inteiro, foi chegando na última empresa, com o último currículo na mão, Deus usou um irmão lá do outro lado da rua. Adianta não, irmão, as portas estão fechadas. Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias dos vossos pais, olha o que Neemias tinha resolvido com o povo lá no capítulo 9. Desde os dias dos vossos pais, vocês estão se desviando dos meus estatutos. Vocês não estão guardando a minha palavra. Olha o que Deus diz, Malaquias 3, 7. Voltem para mim. Deus está dizendo, vem para o culto, meu filho. Vem adorar o meu nome. Vai se envolver no evangelismo lá na rua. Vai entregar um panfleto na avenida. Doa um domingo da tua vida na salinha das crianças. Doa algumas horas numa portaria, faz alguma coisa, te movimenta. Venham para mim. Aí o povo diz, a gente vai precisar voltar, por quê? Se nós já estamos aqui em Jerusalém. Então Deus diz, vocês estão na verdade me roubando, me furtando. E o povo diz, em que é que nós estamos te roubando? Malaquias 3:8, o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. O povo estava cometendo o mesmo erro dos seus pais, o mesmo erro que os havia levado para a Babilônia. O povo havia deixado de descansar no Senhor. O primeiro pecado foi deixar de subir à casa do Senhor para adorá-lo. Só que um abismo leva a outro abismo. O povo deixou de ir para o culto. E consequentemente o povo perdeu de vista que precisava devolver a Deus não apenas o horário do domingo, mas precisava devolver a Deus tudo que pertencia a Ele, inclusive o dízimo. Além de desobedientes, agora eram ladrões também. O J.I. Packer diz que sempre que Deus começa a fazer a obra dele, em paralelo, Satanás tenta fazer a obra dele próprio. E você tem que ser sensível à voz de Deus para fazer com que a obra de Deus prevaleça. Contudo, as pessoas infelizmente não conseguiam discernir o que estava acontecendo. Resultado, quando elas menos esperavam,
toda aquela problemática que os levou para a Babilônia estava acontecendo novamente. Elas não conseguiam abrir os olhos para o abismo que estava prestes a tragá-las, porque não eram mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando a pessoa não está mais sensível à voz do Espírito Santo, você vai começar a pessoa ouvindo desse jeito: eu não falto um culto já faz 15 dias, não custa nada ficar em casa hoje. Essa semana foi muito cansativa, ainda por cima trabalhei o sábado inteiro para colocar a casa em ordem. Amanhã no domingo, dia do Senhor, eu vou ficar em casa para descansar. Outros, por sua vez, falam o seguinte: o meu dízimo é muito pouco, Deus não está preocupado com o meu dízimo não vai ajudar em praticamente nada. Deus não se importa se eu deixar de devolver. Afinal de contas, devolver o dízimo, quando eu tenho tantas necessidades dentro da minha casa, é sacrifício de tolo. Ainda diz assim: Deus sabe. Outros falam: tem pressa para chegar na igreja não, a hora que chegar, tá bom. Pior é quem não vai. A sorte de vocês e minha é que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, o céu só seria para mim, irmãos. Eu sou egoísta, eu sou perverso. A sorte de vocês é que Deus é misericordioso. A minha sorte é que Deus é misericordioso. Essa é a minha preferida. Pastor, pode contar comigo. Eu estou voltando para casa, eu estou voltando para a obra, eu estou arregaçando as mangas. Pode arrumar responsabilidade para mim. Disse o cristão que há mais de um mês não vem na igreja. Você precisa de um Neemias na sua vida. Eu preciso de um Neemias na minha vida. Alguém que me aproxime de Deus. Alguém que diga para mim onde é que eu preciso melhorar. O que conforta o meu coração é saber que o Deus que nos abençoa por meio dos seus meios de graça nunca nos abandonará. Deus sempre vai colocar um pastor chato em nossas vidas, que não permitirá que a gente peque em paz. Porque Deus nos ama. E Deus vai colocar homens de Deus na sua vida. E Ele vai colocar mulheres de Deus na sua vida, para ajudarem você. Você vai maltratá-los, você vai falar mal deles, você vai vendê-los, você vai difamá-los, você vai xingá-los. Mas no final você vai perceber que eles são bênção de Deus na sua vida, para te ajudar a não perder o foco. Esse crente chato, incompreendido, que às vezes é tão atacado, que está sendo como um instrumento nas mãos de Deus, para que você viva um dos versos mais desprezados da palavra de Deus, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Quem tem coragem de dizer a verdade para você é exatamente a pessoa que mais te ama, porque se preocupa com você. Eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. Primeira delas: guarde o seu coração de voltar a praticar os mesmos erros do passado. Não há nada para você na Babilônia. Você já saiu de lá, meu irmão, já está em Jerusalém. Na Jerusalém reconstruída, com tudo em seu devido lugar. Valorize isso. Deus já limpou o seu nome, já lhe devolveu a sua dignidade, já reconstruiu o seu casamento, já devolveu o amor do seu cônjuge, já devolveu o respeito dos seus filhos. E a essa altura do campeonato, você vem brincar de crente? É isso que você quer fazer da sua vida? Em segundo lugar, a obra do Senhor é coisa séria. Não abra mão de vir aos cultos com a sua família. Você precisa de tempo de qualidade com Deus, ao lado dos seus filhos. Seus filhos são adolescentes, arrume e traga. São maiores de idade, já trabalham, mas estão dentro da sua casa, é sua responsabilidade, traga. É choro, é ranger de dentes, não tem problema nenhum. Venha.
O dia do Senhor é inegociável. A menos que haja algo justificável, crente é para estar na igreja, irmãos. Nós precisamos criar os nossos filhos com essa verdade em suas mentes e em seus corações. Não adianta marcar nada no dia do culto, é a igreja. Não adianta. Yasmin, Davi, Raíssa, minha família, minha responsabilidade. Não adianta. Terça e domingo é culto. Depois que eu morrer, vocês podem fazer o que quiser. Mas sabe por que não faz? Porque a criança que é criada no temor e na demonstração do Senhor, até quando for velha, não se desviará desse caminho. Vai respeitar a memória do pai. Dízimo é mandamento, irmãos. Dízimo é obrigação. Não é algo que você possa negociar com Deus, escolher se obedece ou não obedece. Se você não devolve o dízimo, você está em pecado. E você ainda prejudica a obra de Deus. Se você for do louvor e não for dizimista, você desrespeita a autoridade que o pastor empresta a você. Se você for obreiro, diácono, presbítero e roubar Senhor, você é um impostor, meu irmão. Acaba com o ministério da gente. Oferta é a exteriorização do agradecimento do coração. Tenho um prazer, Senhor, estar aqui. Está aqui, Senhor. Eu sou saudosista de uma época, irmãos, que Deus nos abençoava e nós abençoávamos também. Reconstrua sua vida de adoração, meu irmão. Separe tempo para orar. Faça com que os seus filhos vejam você orando. Eu sei que tem a oração em secreto, mas é necessário que o pai e a mãe de família ore no sofá de casa para os filhos ver. Na cadeira da cozinha, meu pai está orando. A minha mãe está orando. Lê as escrituras, leia com seus filhos olhando. O meu pai lê, a minha mãe lê. Eu queria falar um monte para vocês ainda, mas eu não tenho mais tempo não. Por fim, se você ouviu tudo isso que eu tinha para compartilhar com você, e você deseja melhorar, está tudo muito bem encaminhado. Primeiro de tudo, procure o seu pastor. Converse com ele. Pastor, eu estou dizimando, não, estou em pecado. Quero confessar esse pecado e quero melhorar. Ele vai ajudar você. Pastor, eu estou sendo negligente com os cultos, estou faltando sem ter justificativa, fico em casa como se eu estivesse na praia, despodoradamente participando da transmissão online, nem aí para o senhor está fazendo lá. Me perdoe, eu estou errado, eu quero melhorar. O senhor me ajuda? Ajudo. Pecado tem que ser confessado, para a vida ser restaurada e tudo voltar ao seu devido lugar. Infelizmente esse povo não deu ouvidos a Neemias, nem a Ageu e nem a Malaquias. Resultado, Deus fechou a porta por 400 anos e nem falou mais com eles. Até que veio o João Batista, que a gente falou domingo passado, chamando todo mundo de raça de víboras, e o povo ia ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Quem tem fome vem, e quem tem sede vem também. Mas quem acha que já está farto, fica negociando com Deus. Não faça isso, em nome de Jesus. Tenha cuidado com a sua alma eterna. Amém?